Você conhece o sistema de divisão de casas astrológicas? Você sabe o que faz cada planeta estar em cada casa, como que isso funciona e como que isso vai interferir ali na análise do seu mapa? Assunto polêmico, gente. Vamos falar sobre isso hoje. Falando de astrologia. Oi, gente, eu sou o Cássio Farias, eu sou astrólogo, sou psicanalista também, sou o criador aqui do canal Falando de Astrologia e hoje a gente vai falar sobre os sistemas de divisão de casas. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever aí se você ainda não está inscrito, para que você continue recebendo os vídeos aqui do canal, tá? Dá essa força aí pra gente, pra você não custa nada, mas a cada like que o vídeo recebe, o vídeo é entregue para mais 4, 5 pessoas, o que ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. E a gente depende disso para poder vir trazer mais conteúdos para vocês, tá? Então se você gosta da astrologia, deixa seu like aí que vale a pena. Dito isso, vamos lá. Hoje em dia, você sabendo ou não o que são os sistemas de divisão de casas, você utiliza um sistema. Né? Se você faz o seu mapa num site, num aplicativo, que seja, o seu mapa ele vai ser gerado pelo sistema de divisão de casas Plácidos. Embora isso não tenha muito destaque, né? Geralmente os aplicativos e sites nem indiquem qual é o sistema que eles estão utilizando, é sempre o Plácidos, tá? Em alguns você tem a opção de trocar o sistema de casas, em outros você nem tem essa opção. Principalmente quando são aqueles aplicativos mais cruzinhos, assim, mais para leigos, né? Esses aplicativos aí não dão essa opção para você. O sistema Plácido se tornou muito popular justamente porque lá no início da imprensa, né, quando a gente começou a imprimir coisas, já tinha esse sistema já de um jeito mais fácil para que se colocasse em imprensas e tal. Era um sistema que já estava mais fácil ali para colocar nas coisas. Aí começou a se popularizar isso. Quando a gente passou para a era digital, era o sistema que estava mais fácil para ser colocado nos softwares, nos sites, enfim. Então já se iniciou colocando o sistema Plácidos, e daí ficou aquela coisa que todo mundo usa, né, igual a Havaianas, então todo mundo continua usando. Mas vamos entender como que surgiu essa coisa de casas astrológicas. Bom, lá nos primórdios da astrologia, lá na Mesopotâmia, no início, só se observavam os planetas, tá? Não tinha nem signo ainda. E daí os astrólogos lá da Mesopotâmia começaram a dividir o dia em partes diferentes conforme a posição do Sol ao longo do dia. E aí aos poucos foi surgindo a divisão de casas. Esse sistema de divisão de casas não deu origem às casas astrológicas que a gente conhece hoje, deu origem aos signos do zodíaco. Porque hoje o que a gente chama de signos, na antiguidade eram chamados de casas celestes. Com o passar do tempo, foi se consolidando essa questão dos signos, que eram as casas celestes, e depois, lá na era helênica, Grécia Antiga, foi surgindo o entendimento das casas terrestres. Então, as casas celestes é o que hoje a gente chama de signos, que é a divisão do céu em 12 partes, tá? E aí tinha as casas terrestres, que era a gente dividir o plano terrestre também nessas 12 partes. Lá na era helenística, no início das casas terrestres, entendia-se que aquele signo, aquela casa celeste, do jeito que ela encaixava aqui, ela seria uma casa terrestre aqui. Então, ali está o ascendente. Vamos dizer que o ascendente está lá em 20 graus de aquário. Beleza, se ele está lá em 20 graus de aquário, o signo de Aquário é a primeira casa terrestre. A casa celeste Aquário é a primeira casa terrestre desse mapa. Logo abaixo você vai ter o signo de Peixes, né? Que é a casa celeste de Peixes. Vai ser a segunda casa terrestre do mapa. E assim sucessivamente, né? Era dessa maneira que os helenísticos entendiam o mapa astral. Nessa época também eles começaram a analisar os aspectos. E os aspectos, gente, eram analisados de signo para signo. Então, signos da mesma modalidade formavam quadratura entre si, né? Áries faz quadratura para Câncer, Câncer faz quadratura para Libra. E oposição também, né? Áries fica oposto a Libra, Câncer oposto a Capricórnio, porque eles são da mesma modalidade. Então, os aspectos, eles não levavam em consideração os graus, eles levavam em consideração o signo em que se encaixavam. Signos do mesmo elemento iriam formar trígono, né? Por exemplo, o que tiver em Libra faz trígono com o que está em Aquário. Não importa o grau. Importa que são do mesmo elemento, estão fazendo trígono. E assim por diante.
Então, na antiguidade, era dessa maneira que se entendia, e as técnicas preditivas que foram surgindo, todas foram baseadas dessa forma, tá? Todas são com base nos signos inteiros, que naquela época nem se chamava signos inteiros, simplesmente eram casas celestes se encaixando nas casas terrestres. Então, aonde ele se encaixava aqui no nosso plano era a casa terrestre de tal número, entendeu? Simplesmente isso. Com o passar do tempo, foram surgindo outros sistemas, né? Lá na época do Ptolomeu, ele entendeu que deveria dividir o céu em quadrantes. O que seriam quadrantes? Você pega a linha do ascendente e faz um corte. E aí pega o meio do céu e faz outro corte. Já existia o meio do céu antes, mas o meio do céu não era utilizado na divisão das casas. O meio do céu poderia estar na casa 10, poderia estar na casa 11 ou poderia estar na casa 9. Depende do momento do dia, entendeu? Ele ia variando. E é assim que funciona no sistema de signos inteiros até hoje. Dependendo do horário, o meio do céu muda para a casa 11. Às vezes chega até a casa 9. Enfim. Mas aí o Ptolomeu achou que tinha que usar o meio do céu como sendo a cúspide, né, da casa 10. Tinha que ser o início da casa 10. E o ascendente, o início da casa 1. Sendo que no sistema de signos inteiros, que é o sistema lá da era helenística, o ascendente era a casa 1. Mas não necessariamente o grau do ascendente era o início da casa 1. O grau do ascendente podia estar do início até o final da casa 1, entendeu? Mas o signo inteiro era a casa 1. Enfim, Ptolomeu fez essa divisão por quadrantes, né? Meio do céu até o fundo do céu, fazendo uma linha, ascendente até o descendente, fazendo outra linha. Então fez uma cruz. Essa parte aqui, do ascendente até o fundo do céu, é a parte da madrugada. Do fundo do céu até o descendente é a parte da noite. Do descendente até o meio do céu é a parte da tarde. E do meio do céu até o ascendente é a parte da manhã. Beleza. A partir do sistema de quadrantes, outros astrólogos que foram surgindo depois, ali pela Idade Média, foram fazendo suas variações, né? Fazendo pequenas adaptações ao seu modo. E daí surgiu o sistema Plácidos, que é uma das variantes desse sistema de quadrantes, né? Então o sistema Plácidos nada mais é que um sistema de quadrantes, mas com os cálculos mais ajustados ali por esse astrólogo, astrônomo Plácidos, lá da Itália. Se não me engano, ele era até padre ou bispo, alguma coisa assim. Enfim, a questão é, já estava muito bem estabelecido a interpretação apenas utilizando a casa celeste, que é o que hoje a gente chama de signo, como sendo a casa terrestre correspondente. Todas as técnicas de previsão funcionam dessa forma. E aí tentaram reinventar a roda, dividindo por quadrantes e fazendo cálculos complexos disso, daquilo outro. E assim, o que se resultou é uma coisa menos precisa. Gente, entenda que o fundamento da astrologia foi passado para os antigos, lá na antiguidade, entendeu? Então, aquilo que eles praticavam é a forma como a espiritualidade planejou a astrologia e passou para eles. Depois as pessoas começaram a fazer adaptações, e essas adaptações, elas meio que distorcem o que é. Então, assim, gente, a gente tem que entender que a astrologia é um software. O software, ele funciona de determinada maneira. Aí você vem aqui e fala, não, mas eu acho que não tem que ser assim, eu acho que tem que pensar desse jeito, desse, para funcionar. Só que aí é o que você está imaginando na sua cabeça, não é como o software funciona de fato. Aí você vai, tenta decodificar aquilo daquele jeito que você pensou, você vai extrair informações dali que não necessariamente são as informações que a espiritualidade colocou lá. Você está entendendo errado. É como você ler uma língua num alfabeto diferente, tentando entender as letras do jeito que você imagina e não do jeito que realmente é. Então, quando você usa qualquer sistema que não é o sistema de signos inteiros, você está fazendo uma leitura do jeito que você imagina e não do jeito que realmente é. Esse é o ponto. E eu sei que existe muita resistência aí por muitas pessoas em utilizar os signos inteiros, porque em todo lugar sempre usou Plácidos, e enfim, já está acostumado, e a pessoa pensa que é aberração. Eu mesmo tinha essa resistência por muito tempo, mas chegou um dia que eu simplesmente recebi um download aqui, sabe, gente? Eu puxei alguma coisa aí que eu já tinha de antes de nascer, porque assim, gente, eu já tinha preparado a minha encarnação para ser astrólogo nessa vida, entendeu? E
de vez em quando eu meio que acesso algumas coisas que eu já tinha planejado antes de descer aqui. Enfim, e veio esse download, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com esse Plácidos? O negócio é signos inteiros. É isso que eu já entendia lá antes de nascer, que era signos inteiros que se utilizava. E chegou aqui, né, a gente, nessa escuridão aqui, sem saber de nada, a gente vai dançando conforme a música daqui e se perde. Mas enfim, eu resgatei isso e desde então eu tenho utilizado nas minhas práticas apenas signos inteiros. Eu tenho percebido o quanto é assertivo utilizar signos inteiros. Qualquer técnica que você utiliza, qualquer análise de mapa astral que você faz com signos inteiros, fica redondinha. Agora, por quadrantes, né, que nem Plácidos, sempre tinha algumas lacunas, tinha algumas coisas que você falava assim e não encaixava muito bem, né? Lá na rede vizinha, por exemplo, aquela rede chinesa, eu respondo muitas perguntas das pessoas, né, nos vídeos que eu faço, eles sempre deixam nos comentários perguntas e eu vou respondendo. Eu tava fazendo um vídeo falando sobre Júpiter na casa 12 e eu explicando, né, como é complicado esse Júpiter na casa 12. E aí uma pessoa comenta assim, nossa, eu tenho Júpiter em peixes na 12, mas eu me sinto protegido espiritualmente, né? Eu não tenho essas questões. Eu perguntei pra ele, qual é o seu ascendente? Ah, meu ascendente é peixes. Eu falei, então, gato, você não tem Júpiter na 12 coisa nenhuma, você tem Júpiter no ascendente, você tem Júpiter na casa 1. Por isso que você não passa por essas circunstâncias aqui do Júpiter na casa 12. Porque você tem ascendente em peixes, seu Júpiter é casa 1, não é casa 12. Casa 12 é o que está em aquário. Outra pessoa também comentou que tem Júpiter na 12 e não passa por isso. E o Júpiter dessa pessoa era em Capricórnio ainda, hein? Bem complicado ali, que o Júpiter está em queda. Qual é o seu ascendente? Meu ascendente é Capricórnio. Gata, se seu ascendente é Capricórnio, o Júpiter está na casa 1 também. Ele não está na casa 12. Então, esse tipo de coisas que a gente percebe quando utiliza Plácidos, né? O sistema que for, que não seja signos inteiros, você acaba cometendo equívocos. Porque o que era para ser, chega no seu mapa, não funciona, né? A questão do Júpiter na 12, que vai ser uma coisa que ele vai proteger os seus inimigos, sabe? Tipo, não vai ser uma coisa interessante para o dono do mapa. Aí a pessoa fala, não, mas no meu mapa eu tô bem, eu me sinto protegido. Lógico que você se sente protegido. Lógico que para você tá interessante. Porque esse Júpiter não está na sua casa 12, ele está na sua casa 1, ele está no signo do seu ascendente. Portanto, mesmo que ele esteja antes do grau do ascendente, ele está na sua casa 1, ele não está na sua casa 12. Esses são apenas alguns exemplos de situações em que, quando se utiliza outros sistemas, a não ser o sistema de signos inteiros, que é o sistema original, você acaba errando a interpretação. Acaba saindo uma interpretação que não representa a realidade. Então, se você quer entender a realidade do seu mapa astral, recomendo que você analise o seu mapa sempre por signos inteiros. E como fazer isso? Olha, você pode ir lá no site que você usa ou no seu aplicativo, vai lá nas configurações, vai ter lá sistema de casas. Você vai procurar signos inteiros. Não é casas inteiras é outro sistema que as casas elas vão ter exatamente 30 graus, mas, por exemplo, se seu ascendente está lá em 15 de aquário, aí 15 de aquário é a casa 1 até 14 de peixes. Aí 15 de peixes é casa 2 até 14 de Áries, e assim sucessivamente. Isso daí é casas inteiras. Também vai dar errado, tá? Use signos inteiros. Signos inteiros é o signo inteirinho aquela casa, o outro signo inteirinho a outra casa, e assim vai, tá? Sempre dessa forma. Agora, se o local que você utiliza o seu mapa não tem essa opção de você trocar o sistema de casas, e você for muito apegado a esse site, ou tiver preguiça de fazer em outro lugar, você simplesmente pode contar os signos a partir do ascendente. O seu ascendente é peixes, então peixes é 1, Áries 2, Touro 3 e assim vai, tá? Ignora o que está dizendo lá no site, conte apenas os signos. Se o seu ascendente é Escorpião, Sagitário é 2, Touro vai ser a 7, né? A 8 vai ser Gêmeos e assim vai. É só você ir contando, tá bom? Tudo que tiver naquele signo faz parte daquela casa. Sempre assim, dessa maneira. O sistema de signos inteiros é o sistema mais simples que tem de se analisar e é o que funciona de verdade, gente. Então é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu estava sentindo no meu coração de trazer esse tema. É um tema que eu nem queria abordar agora, eu ia deixar pra falar lá no meu curso de astrologia, que eu estou trazendo aqui os vídeos aos poucos.
Só que vai demorar um pouco ainda para eu chegar na parte dos sistemas de casas, e quando chegar lá eu posso trazer algo mais detalhado. Mas eu queria trazer para vocês essa questão dos signos inteiros, porque faz toda a diferença, gente, analisar por signos inteiros. Eu sei que existe muita resistência, muita gente não vai acreditar no que eu tô falando, não acredite. Isso daí é na prática que você vai entender, mas tá aqui a mensagem. Quem quiser saber a verdade e pesquisar, vai encontrar o meu vídeo aqui. Então é sobre isso. Bom, antes de sair, verifica se você deixou seu like e verifica também se você está inscrito no canal, hein, gente? Para você não perder os próximos vídeos. E aproveita para ver um desses vídeos que está sendo sugerido aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!